Vamos esperar a Dona Elis aparecer. Oi, Bárbara. Só um pouquinho, vamos esperar a Elis. Vamos ver a Dona Elis aparecer. A gente vai falar hoje sobre beleza. Ai, tô super curiosa para escutar. Eu disse que eu vou ser uma serva, um soldado hoje. Eu só vou escutar. Não posso falar demais. Elis, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê Elis? Entra aí, Elis. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Oi, Marina. Tudo bem? Oi, gente. A gente já vai começar. Só deixa eu ver onde é que tá a Elis. Deixa eu ver aqui como é que eu chamo ela. Acho que é aqui mesmo. Elis. Não está. Ah, apareceu. Elis? Chama aí. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Aqui. Vamos lá. Como é que tá aí? Tô te chamando, tá? Tô no chazinho aqui que a Bárbara fez de folhas de limão. Tá uma delícia. Oi, Ana. Ah, oi, Tudo bem? legal. Que linda! Maravilha! E você, amada? Que legal, hein? Até que enfim a Bárbara gente se está chegando encontrou na aqui para nos mesma dar um oi. transmissão. Que legal! Olha aí, ó. Oi, Pá, tudo bom, querida? Que legal. Hoje eu vou acompanhar Amadas, aqui, ó, só para aprender. Olha lá, ó. jura? Que nada, vem pipocar aqui junto. Ela vai vir de vez em quando. Depois tu fala Tá dos bom. treinamentos, ela tá indo trabalhar. Depois tu explica um pouco sobre isso. Ah, alguém tem que trabalhar, né? Tá bom, vai, vai. Mas tu volta. Aí, e aí, Legal. Dona Elis, que prazer Temos bastante receber. assunto, Que delícia, eu tenho muito para aprender, eu aprendo sempre contigo. E hoje eu tenho querida. certeza que não vai ser diferente, né? Ai, que E aí, maravilha. primeiro eu queria que tu falasse para nós, para quem não te conhece, né? Quem é a Elis? Ai, ai, ai. Que a Elisa é a Elisângela. Ah, Certo, certo. então. Sabe que é uma boa pergunta essa? Quem é a Boa, né? Elis? Nossa, eu acho Aham. que viu? Se me Ah, perguntasse agora de pegou. mim, eu não ia saber falar, não. Não? Eu acho que ia demorar um pouquinho. Então, mas eu tenho essa tendência de ser assim extrovertida, metida, falante, Verdade. bastante. O dinamismo fala muito da Elis e é da Elisângela juntas, né? Eu me sinto uma pessoa bastante dinâmica, muito ativa. E isso faz com que eu queira estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Eu sou nascida aí em Ituporanga. A Uhum. minha história de beleza começou bem aí nessa cidade, quando a Neuza. Oi, Neuza, espero que você esteja por aí. Ela falou que está. Que a Neuza me deu oportunidade, né, para uma menina de 14 anos e já cortava com os cabelos dos amigos, o próprio cabelo, como sempre, até hoje, cuido das minhas próprias antenas. Então, esse fato de ser uma pessoa que eu sempre busquei estar presente, né? E eu Sim. aprendi tudo isso aí em Ituporanga. Você Olha que sabe que até a relação assim de gostar muito de palco, de luz, câmera, essa coisa toda, eu aprendi bem aí em Ituporanga nos encontros culturais. Então, a minha história realmente ela tem um grande começo aí na nossa cidade, né, onde você está agora. E isso é verdade. importantíssimo para minha raiz e para quem eu sou, sabe? A minha formação, ela começou justamente num ponto em que enraizou a história de família, de tudo isso. Meu avô era barbeiro, minha Ai, avó que era benzedeira. legal! Que legal isso, eu não sabia. Ah, viu quanta coisa que ainda tem?
Então, essa história do o vô barbeiro é muito importante na minha carreira, assim, porque eu gosto demais de acreditar que esse dom que eu sigo, que escorre realmente aqui nas minhas veias, tem relação direta com a minha árvore e é meu vô João. Né? Legal. Ele era agricultor de dia a dia, mas quando a lua estava boa, ele abria a barbearia. Que legal. Quando chovia, ele abria a barbearia. Mas E ele aí também era um. chegou um Oi? momento que Tuporanga ficou pequena, né? E aí Ah, tu foi pois pro é. mundo. Sabe que eu não morei sempre em Ituporanga, eu morei bem pouco, assim, eu tive quase que uns períodos de stand-by, assim, em Ituporanga, mas eu, Aham. desde pequena, morei em vários lugares, então aos 14, quando a gente sediou um pouco aí em Ituporanga, eu já tinha passado por 21 mudanças, lugares diferentes, estados diferentes, aí já tinha morado, o último estado tinha sido Rio de Janeiro, onde eu fiquei bem atrevida, lá eu cortei meu cabelo ao estilo David Bowie, Chitãozinho Uau! Chororó, sozinha para ir para o colégio. Uau. Eu tinha marcado hora com a Nazira, mas a Nazira não conseguiu fazer antes da viagem, foi tudo meio de última hora. Uhum. E aí eu cortei o cabelo sozinha, cheguei lá naquela cidade, colégio de freiras. Uau. Aí as meninas, que cabelo é esse? Eu quero, eu quero, eu quero. Aí a história realmente profissional começou aí. Uhum. Então eu trocava corte de cabelo, franja, fazia trança na hora do recreio e tal, cortava atividades, fazia as atividades e trocava em lanche, ah, sério, Sério? alguma caneta que eu precisasse, um pote de descolorante, sabe, um pente, uma escova, o que eu tivesse precisando eu trocava. Então aos 13 a história foi mais ou menos assim, né? Bem inquieta e super sanguínea, que é disso que a gente vai falar daqui a pouco, Isso, né? eu quero saber disso aí. Eu me reconheci nessa de, ai, gente, hoje meu cabelo não tá bom, eu pego a tesoura e a Elis né, ela me empodera nisso. É isso aí, faz Incrível, isso é. mesmo, Isso depois a aí, gente dá tá? um jeito. Se precisar, a gente Isso, conserta, não é? isso, exatamente. Eu penso muito nisso e eu pratico isso desde mim sempre, e sempre. Cortei, Autonomia na cortei imagem. essa semana. Cortei. Viu? Ah, adoro! E nem precisa dividir Preciso? consultoria, Não, nada preciso. disso. Já Eu não dispenso, não, não. Isso, tá. Semana que vem eu vou estar aí, tá? Vou te então, contar, vou estar aí. tá Vou, marcado, vou tá? sair daqui da caverna e vou para aí um Tá pouquinho. bom, tá marcado. É, na verdade, a Legal. Elis cuida das nossas antenas, a minha e a da Bárbara, então, né? E ela sempre vem em Ituporanga, tu atende em Blumenau também, né? Mas é uma delícia, assim, Uhum. porque eu normalmente sou atendida lá no meu hotel, sou atendida em casa. Ai, que delícia! E eu amo, a gente vai no jardim, né, Elis? E ela corta o meu cabelo lá no meio do jardim e a gente Já entrega larga para as bananeiras lá isso, a gente mesmo, né? entrega o que ficou para as bananeiras, então tem um descarte natural, ecológico. Ah, eu adoro, eu amo, tá? Escuta, tu É. queres começar a falar do que para nós? Sobre Eu visagismo, quero sobre começar a temperamento? falar, adoro, né? Mas eu quero começar falando do seguinte: hoje é sexta-feira, e desde dos tempos antigos da Grécia, e um pouco antes ainda, mas quando Afrodite tinha lá sua presença em corpo, né? Ela tinha o dia que era considerado esse dia de sexta-feira para o dia de cultuar a beleza. Então eu quero contar que a história de ter surgido uma penteadeira tem total a ver. Eu vou mostrar aqui minha penteadeira. Essa história da penteadeira tem total relação. Aí tá ela. Essa penteadeira fui eu que desenhei. Ela já é vintage, já tem quase 30 anos. Ah, que legal. É. Então, a penteadeira, ela tem uma relação direta com Afrodite. Este era considerado o altar de Afrodite. Certo. Então, era aí que toda sexta-feira ela colocava flores e se embelezava. E hoje nós estamos aqui, em frente à minha penteadeira, com o objetivo de falar de beleza. Então, a gente traz nesse momento a energia, a vibração de Afrodite. É isso que nós temos que ficar sempre atentos, sabe? Nada, tudo está aí porque tem alguma relação. Sabe o lance do Sullivan, que a forma sempre segue Uhum, a função? uhum.
né? Esse pai americano aí da arquitetura, ele disse isso. Então, a forma sempre vai seguir a função. E na beleza é a mesma coisa. Só que a maioria das pessoas, com o tempo, vamos agora sair lá de Afrodite e vem para cá. A partir da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, isso foi se perdendo de uma maneira que as pessoas precisaram de referências, referências para o modo coletivo. Então entrou tendências, moda, seguir alguém ou alguma coisa, algum conceito. Aí não funciona mais para os tempos de hoje. A gente ficou bitolado, a gente ficou limitado. E por conta disso, a gente acabou entrando numa linha de igual, querer ficar todo mundo igual. Mas não dá. Não dá para ser os deuses da época, não dá para trazer uma menção de Afrodite, que foi super deusa do amor e da beleza, né? Não dá para a gente viver isso nesse tempo, porque estamos limitados à moda, ao modismo, né? A um conceito, uma tendência que é para todos, mas não é para todos. A beleza, assim como... Não funciona para todos. Não, não. Ela tem que ser autêntica. Então, quando você aí, como arquiteta, planeja uma casa, desde sua execução geral, a interior e tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com este cliente entra em contato com você, ele te escolhe, começa aí, essa linda escolha, né? E você vai ter que saber o máximo de informações sobre essa pessoa, senão o que você vai fazer na casa dela? Vai transformar a casa dela como se fosse a sua. Funciona? Funciona. Você tem bom gosto, as pessoas gostam do que você acha legal. Só que por quanto tempo isso vai ser realmente estimulante para a vida dessa pessoa? Não tem a identidade dela, né? A gente fala que eu e a Bárbara, quando a gente conversa com o cliente, hoje, essa semana a gente conversou com 2 clientes novos. A gente quer saber muita coisa, porque essa casa é pensada para ela. O que funciona para outra pessoa não funciona para ela. Às vezes a pessoa me pergunta assim, o que eu faço aqui? Será que é melhor isso ou aquilo? Eu falo, tem que analisar o que é melhor para você, não sou eu que respondo isso. Eu respondo coisas técnicas, eu falo que funcionou para algum, que não funcionou para outro, mas de fato quem tem que saber o que é bom para si é a pessoa, ela tem que fazer uma análise e entender isso, né? Porque a gente fala que a casa fica com cara de loja, sem personalidade, sem vida, sem história. Que não dá nem para... Não sabe nem se pode sentar, se não pode, né? Vazia. Se eu entro na casa dessa, a pessoa da outra é a mesma, não, né? Não tem ela ali em lugar nenhum. Então, acho que a gente se preocupa muito com isso. Aí, nesse caso, perde a funcionalidade. E para a beleza, também é assim. Igual. A beleza tem que ser funcional. Então, quando a beleza é funcional e compatível a você que vai vivenciar essa beleza, sabe? Durante muito tempo eu tive cabelo curto. E aí, depois que a minha mãe fez passagem no ano passado, eu fui entender um pouquinho mais ainda sobre a história da família e heranças, né, genéticas e comportamentais e tudo isso. E a minha irmã, que cuidou de toda a papelada e fotos e tal, ela enviou uma foto para mim que foi muito interessante para a minha história. Eu sempre tive cabelo curto. Desde menina eu tive cabelo curto. Não era pelo meu gosto, pode acreditar. Mas eu sempre tive cabelos curtos. E daí eu também me acostumei assim. Então eu virava e mexia, cortava o cabelo. Eu fui entender nessa foto onde estava minha mãe, todas as tias, as 7 mulheres, dos 2 homens tinha um, e a minha avó. Todos eles de cabelos curtos. Curtíssimos. Entende? Então, era um hábito, era uma tendência da família. Porque todos tiveram muitos filhos, embora minha mãe tinha 3, que eu tenho 3, eu acho que é pouco, mas era difícil ter tempo para cuidar de todas elas, cabelo. Meu cabelo, né? E eu, das 3 irmãs, eu sou a mais cachopenta, né? Eu tenho uma cabeleira, era difícil, então ela me levava lá no Vorli, ou na Nazira, ou na Neuza, e mandava cortar, sabe? Então, a gente às vezes viajava, morava nos lugares diferentes, quando vinha para Ituporanga, ela mandava passar a tesoura curtinho, era o corte escovinha. Então a gente vai carregando umas coisas da nossa história que nós nem sabemos por quê. E aí, como que eu, a Elisângela, que hoje 47 anos de idade, vou praticar o cabelo comprido? Aí eu tentei, botei mega hair, ficava lá 2, 3 meses, nem dava o tempo, era antes de fazer a manutenção, eu já estava querendo tirar fora aquilo, né? E eu não sabia onde é que estava essa inquietude. À medida que eu fui me entendendo e vivenciando
participando da minha história, sabe? Com consciência. Eu fui entendendo que eu tinha que praticar. Eu precisava praticar. Ter o cabelo comprido, ter o cabelo curto, ter o cabelo médio, fazer uma franjinha, não fazer, colorir, não colorir, deixar o branco, não deixar o branco. Tudo isso são coisas que são experiências. Então, são experiências baseadas, como você disse na arquitetura, baseada em literatura, você sabe, por fontes de informações seguras, que tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. E aí, por que você não deixa o cabelo crescer? Porque você não tem o cuidado de deixar o cabelo crescer. Você não tem a paciência de deixar o cabelo crescer. E quando o cabelo tá grande, você não sabe o que fazer com ele. O que você faz? Amarra. Você amarra. Aí você passa o resto do ano de cabelo amarrado, né? E tudo isso é aí que entra. Tudo isso tem um significado. Cabelo representa força, liberdade, poder e sexualidade. Quando eu não consigo administrar isso, eu vou lá e corto. Ou Me amarro. puno. Ou amarro? Ou amarro. Amarro também. Amarro. Tá. Né? E daí, quando eu tô amarrando demais, tá na hora de fazer alguma coisa. Ou me analisar, que é importante, né? E aí tomar uma atitude. Em quem foi que eu me tornei agora? O tempo passou, todos os dias nós temos o poder de regeneração, cabelo, pele, unhas mostram isso, está sempre crescendo, sempre mudando, sempre trocando o revestimento. Então, eu também mudei. Internamente, a cada 2 anos, os ossos todinhos foram se reconfigurados, a estrutura óssea toda se reconfigurou. A cada 2 semanas isso, 3 aquilo, em 3 anos o corpo inteiro ficou novo. E eu? Continuo igual, com o mesmo corte de cabelo, a mesma cor, o mesmo de sempre? Não, isso tem relação com os temperamentos. Entendi. Então, o que faz você querer cortar teu cabelo sozinha, impulsivamente, né, como um ato inconsequente para algumas pessoas? É a sua capacidade sanguínea de ser dinâmica, de chegou o momento, vamos lá e vamos fazer. Onde é que está isso em você? Em tudo que tem linhas diagonais em você, fala que você é sanguínea. Então, o seu rosto inteiro é possível fazer leitura. Em várias partes do seu rosto, que eu já lhe conheço, tem linhas diagonais. Né? Na linha dos olhos, nas laterais do contorno da face, nariz, o seu perfil de nariz, a sua boca, tem vários. Essas linhas diagonais mostram que você é inquieta. Que você vai querer fazer coisas em extrema. Sabe? De um ponto menor na esquerda ao ponto mais elevado à direita. Essa linha diagonal é que faz você sair daqui e ir para lá instantaneamente, assim, ó. E acontece, funciona. Mas também funciona, né? E quando o sanguíneo passou, agora também não quer mais nada, também agora não quero mais, também agora deu, agora acalmou, aquietou, e agora eu já quero outra coisa. Eu também. Uma palavra-chave da pessoa que tem temperamento sanguíneo é novidade. A gente cansa rápido. Então você aí com seu cliente que acabou de fazer a casa, estava linda, maravilhosa, para você, para a Bárbara, vocês que trabalharam ali, pesquisaram, foram atrás, as lojas que vocês têm parcerias, todo mundo foi atrás, conseguiu encher da alma nessa casa. Aí 2 anos depois, a pessoa super sanguínea, aí não estou aguentando mais, porque aquele sofá, porque aquela parede, já quer tirar a parede. Já quer tirar a parede. Sanguíneo é assim. Sanguíneo ele não vai mais ou menos, ele quer destruição, começar de novo. Adoro. Porque a palavra é novidade. Então, é isso que fica, a gente vai aprendendo a voltar no tempo. Por isso que eu comecei falando um pouquinho da Grécia e da penteadeira. Onde é que foi que isso foi? Quando foi que isso foi implantado para nós? Hipócrates, na Grécia Antiga, ele era o pai da medicina. E aí isso foi se perdendo, se perdendo, se perdendo. Porque ficou bem mais fácil engessar as pessoas, colocá-las num moldezinho, num modelinho, numa vitrine, né? E todo mundo faz o seu copia-cola e beleza, fulano tem, Beltrano tem, então também deve funcionar para mim. Né? E a minha inquietude de sanguínea fica como? Como que eu vou expressar que eu quero uma cortina laranja? E que tudo bem se eu tiver uma cortina laranja por 20 anos.
Mas é a minha cortina laranja, Uhum. né? É uma vibração que é da sanguínea. Sim. Que cada vez que entra alguém diferente aqui na minha sala, olha a cortina laranja, diferente, né? Novo, e vai dizer, uau, você tem uma cortina laranja, que diferente. Meu, a cortina já tem 25 anos, Aham. entende? Só que ela parece... ela era uma novidade, ela ainda é uma novidade. Ela tem Sim. 20 anos e ela ainda é uma novidade. Porque nem todo mundo tem a audácia de Não, colocar uma cortina laranja, não. né? E é porque não assume o seu temperamento, assume as características das pessoas que estão no convívio, dos Uhum. formadores de opinião que estão à sua volta. Uhum. Então, não estou criticando esses formadores de opinião, eu estou dizendo que tem que ser autêntico, Uhum. que tem que procurar se encontrar para se reconhecer, para Uhum. que quando alguém entre na sua casa, diga, ah, é a sua cara, Acho muito essa legal. casa é a É, sua cara, isso. né? Eu acho que é Então, muito o que importante é? essa identidade, né? Deixar Exatamente, assumir essa identidade mesmo. exatamente. Mas como é que você vai assumir se você não sabe quem você é? Ah, ok, não tem como. Uhum. Aí voltamos lá para a base. Uhum. Então, hoje pode ser que eu queira tomar o chá na caneca azul, de ágata. Uhum. Mas amanhã eu também tenho uma caneca vermelha de ágata. Então, eu vou tomar na caneca vermelha de ágata. Uhum. Aí, ultimamente está na moda o cobre. Então, eu vou tomar Meu cabo. o meu Na... chá na caneca de cobre. Mas é porque está na moda. Não é porque eu gosto disso aqui. É porque está na moda. Dá trabalho para limpar. Tem que ser Uhum. coladinho amarelinho da esponja. É mó trabalhão isso aqui. Não funciona. Né? Mas hoje pode ser que eu esteja um pouco mais transparente. E aí, como é que vai vibrar isso na minha vida se eu não souber quem eu sou de verdade? Então, quem eu sou de verdade ajuda muito a formar a identidade. Uhum. Aí também temos duas situações bem importantes e que, de certa forma, são distintas. A identidade, ela está carregada dos teus temperamentos. E Tá. são 4 temperamentos. Então, pode ser que você tenha mais de um. Nós aqui na América Latina temos a tendência a ter mais de um temperamento predominante. Tá. Um predominantemente atuante e outros que podem estar ali conflitando ou Tá. estimulando, né? Então, isso é importante. Se são 4 temperamentos e eu posso transitar entre eles, qual é o que predomina em mim? E que Uhum. daí me ajuda a definir que então tem uma sanguínea dentro de mim e que prefere que tenha toques de amarelo e um brilho a mais e um ouro extra, porque o amarelo é uma cor do sanguíneo. Então, Uhum. por que você, de vez em quando, vai querer colocar umas mechas no seu cabelo? Originalmente você era loira, né? Lá até adolescência você era loira. Aí os Sim. hormônios trabalharam, deu aquela escurecidinha, mas você continua sendo loira, só que é loiro escuro. Aham. E para resgatar a sanguínea que tem dentro de você, para você acreditar que tem uma sanguínea, você precisa colocar os pontos de luz. Vamos entender Preciso. essa luz como amarelo. Não importa se é amarelo clarinho, se é amarelo a gema, se é amarelo, certo? A Amarelo. base dessa cor aí, ela é amarela. Quando você coloca esse amarelo, aí Ah, traz de volta a Bianca, né? uhum. Acende de novo. Isso Por quê? mesmo. Porque acende a sua sanguínea. Acende o seu temperamento, que é predominante. E Uhum. aí, eu que te conheço, eu sei que você tem na área do intelectual, você tem isso. Aí você tem a melancólica. Agora é que vem o detalhe. A sanguínea é louca para fazer tudo para ontem. Sou. Né? A gente, quando conversou sobre a live, já queria que acontecesse. Para nós duas já estava rolando. Já tinha uma plateia e já estava rolando. A minha sanguínea com as suas duas já ficaram Ah, loucas, né? verdade. Então, e aí a sua melancólica está lá no intelectual. Então, vamos entender a área da testa como a área da Uhum. intelectualidade. Aqui na área da intelectualidade em você, você tem a melancólica, que é detalhista, que é perfeccionista, que é Uhum. exigente, que vai querer um detalhe a mais, Uhum. que é um detalhe clássico, atemporal, e que vai Uhum. ter curva, e que vai ter linhas, curvas tão lúdicas que pode até deixar você um pouco insegura. Será que é isso? Será que é aquilo? Uhum. Então,
esse segundo temperamento que está em você, mas que age especificamente na área da intelectualidade, pode conflitar com a ação, que é o ritmo, que é o seu movimento, que é o sanguíneo do seu nariz. E essa relação é que nós precisamos entender. Quem eu sou depende disso, de quem são os meus, de onde estão os meus temperamentos, em que parte do corpo. E é isso que ajuda a formatar identidade e personalidade. Identidade não vai mudar. Lembra? A gente vai lá, bota o nosso polegarzão, tem um número lá e não vai mudar nunca. Aquela é você, é a sua identidade. Mas a personalidade pode variar conforme o ambiente, conforme a situação e dançar conforme a música. Né? E escolher a xícara conforme a ocasião. Certo. E aí é que vem a capacidade de adaptabilidade. Então, esse é um ponto muitíssimo importante sobre os temperamentos. Quando você sabe, reconhece, já foi identificado seus temperamentos predominantes, você vai poder atuar com o personagem que você quiser com mais convicção, com mais autenticidade. É aí que a gente quer chegar. E em colaborar para que as pessoas, quando decidam, por exemplo, aí sua cliente pediu para colocar uma parede vermelha na casa. E ela tem linhas verticais muito visíveis e linhas horizontais realmente visíveis, como a minha linha de testa é horizontal, eu tenho um perfil vertical na testa, né? E isso aqui indica meu temperamento colérico. Então, é o meu temperamento audacioso, ousado, é a minha rainha. Se a sanguínea é a guerreira, a melancólica é a clássica, a deusa, a colérica é a rainha. Ela quer também para ontem, ela quer que apareça, ela quer que tenha brilho, ela quer volume, protuberância, sabe? Lance de rainha. Foi interessante que quando eu vi, você colocou a chamadinha no Stories, você já colocou lá a coroazinha, né? Amarela, com as linhas diagonais visibilíssimas, é uma caricatura que a gente reconhece de reis e de rainhas, né? A coroa, mas com aquelas pontinhas em diagonal, a sanguínea estava lá, e daí o manto vermelho de rainha. A gente brincou com isso de ser o horário... Aí, Bárbara, você também, né? Tá aqui. Ah, lá tá ela dando pitaco. Eu vi ela aí agora, ó. Quer ver o que ela falou? Depois eu só... Termina o teu raciocínio, depois eu vou perguntar um negócio que ela perguntou. Ah, só para propósito, não tem raciocínio nenhum aqui, tá? Tem mais. Mas então, quando essa colérica, né, que gosta de realmente que apareça, coloca o vermelho lá na parede. A gente sabe que a cor relacionada ao psicológico e ao aspecto temperamental do colérico é o vermelho. Mas se ele conviver frequentemente com o vermelho, tá lá na parede da sala, uma parede que ela vê muito, ela pode se tornar agressiva. Ela pode realmente se tornar agressiva. De verdade, de força mesmo, de gana, de garra. Então, é por isso que tem que saber qual é o temperamento das pessoas antes de colocar a cor nela, antes de trazer a cor para ela. Um colérico não gosta de usar a roupa vermelha, não gosta. No máximo ele vai colocar no calçado, nas unhas, no batom, mas não algo grande, para não chamar mais atenção do que ele próprio. É disso que a gente está falando. Como que forma a identidade de um ambiente? Como que se forma como que você traz as características dos moradores da casa para dentro de um ambiente? Sem reconhecer quem eles são, sem analisar quem eles são. Não dá, né, Bianca? É impossível, né? Não, impossível. É impossível. Né? Então, pegar o modelo de uma revista, de um blog, de um isso, de um aquilo, e só botar lá na casa da pessoa, mesmo sabendo que ela sendo colérica, de alguma forma ela tem relação com o vermelho, mas você bota a parede vermelha lá e ela começa a ficar explosiva com os outros moradores da casa, ela começa a ficar irritada com outras coisas, e daí ela corta o cabelo. Aí ela se enlouquece e a rainha louca corta o cabelo. E depois ela se arrepende, porque não era isso. Entendi. Foi uma coisa de impulso. Não era ali, era a parede vermelha que tinha que ter sido pintada de outra forma, ou no papel, né, enfim. Isso aí só me leva ao que a Bárbara falou. Ela falou assim, como é que tu falou, Bárbara? Que quando ela terminava ou antes de terminar?
Eu ia terminar. Ela ia terminar com os namorados, ela ia cortar o cabelo. Pra dizer assim, Tá vendo? tomando uma decisão, né? Tomou uma Essa, decisão. Tchum, e ela cortava o cabelo. Olha como o Uhum. cabelo é um negócio louco, né? A gente desconta no cabelo. Então, o cabelo, ele tem essa relação da punição. Entende? Eu vou me punir, ou é a punição e ou o começar de novo. Então, e é por isso que quando a gente corta o cabelo, a gente entra no modo força. Então, o cabelo representa força. Né? E quando a gente corta, a gente quer ver a força, mas depende do nível de comprimento que a gente leva, vai mostrar o que a gente está sentindo. Por exemplo, se daí corta o cabelo para um nível simplesmente na altura do queixo, significa que eu quero liberar a minha área das vontades. Eu quero ativar as minhas vontades. Uma franja que fica comprida demais, sempre aqui, ó, e nesse peso trazendo para a área do queixo, ela está dizendo isso. Quando ela passa daqui, já pode gerar um problema, conflitos. E qualquer nível por aqui dessa franja vai falar a mesma coisa. Então, área das vontades, área da intuição, expressão, área do ritmo e aqui, intelectualidade. Né? Essa semana, a minha Valentina, que estava com a franja batendo aqui embaixo, mames, eu preciso cortar a minha franja. E a gente deu uma ativada no colérico dela com o vermelho. Então, ela estava com a franja, uma linha triangular vermelha. Bem lindo, né? Claro. E nessa idade ainda, né? A flor da idade, os 13 é maravilhoso, né? Aí eu falei, ok, você tá decidida? Ah, tô. Falei, então eu vou te explicar o seguinte, franja é cortina de intelectualidade. A gente só cobre a testa quando não tá afim de usar o poder intelectual, ou que cansou, ou que tá pensativa demais, ou que tá intelecto demais. Então aí a gente dá uma coberturinha, coloca uma franja, que é a nossa cortininha. Aí você pode abrir ou não, usar ou não. Pode ser que fique mais lúdica, é bem provável, porque você vai ficar mais intuitiva e menos lógica, que é a abertura. Né? Então pode ver que quando você vai expor algo a um cliente seu, ou quando um cliente seu quer lhe dizer algo que é muito intelectual, está muito lá dentro da mente, e ele ainda está fazendo as associações, a pessoa vai fazer esse movimento aqui. Ela vai fazer esse movimento para, tipo, você tá vendo o que eu tô... Como se dessa forma você fosse ler o pensamento do poder intelectual dessa pessoa. E daí, aí você, quando também você fez esse movimento, ela entendeu. A Bianca me entendeu. Ela sabe o que eu quero. Sabe? Então, no nosso rosto tem esses níveis de interpretação do que a gente está sentindo. A testa, a área da intelectualidade. Os olhos, eles expressam a emoção. Não é à toa que os olhos são considerados janelas da emoção. O nariz, o ritmo, o nosso ir e vir. O nariz sempre chega primeiro, né? Então, ele expressa o nosso movimento. A boca, a expressão de fato e a intuição. Pluft, falei. Nem pensei. Falei. Se eu penso demais, às vezes não falo. Mas se deixa vir... expressiva, a expressão intuitiva vem daquela forma assim que é nata, é de cada um, né, individual. E o queixo, a área das vontades. Então, frequentemente, a pessoa está com a franja muito inteira, muito pesada, muito comprida, passou da área das vontades. E aí ela começa a entrar numa de querer, de ficar estranha, ela não sabe mais o que ela quer. É o lance do ir para dentro. O para dentro no sentido terra, só aterrar. Então ela pode entrar em instabilidade, onde não tem mais as vontades ativas. Né? E aí só para você ver que cabelo não é brincadeira não, a gente corta, pinta e borda para dizer o que a gente está sentindo. Então tem que se conhecer. Né? Desses 4 temperamentos, é bem importante saber qual é o seu predominante. Porque isso vai ajudar quando te contrata, quando contrata uma personal stylist, quando vai na loja fazer compras para renovar, porque você dá todas as dicas aí, informações preciosas, para que seu cliente dê continuidade depois. A casa é dele, larga, agora a vida é sua. É lógico, né? Isso mesmo. Mas autonomia, né? Ele vai exatamente. E ele vai estar subsidiado no quê para dar continuidade? Para que ele não fique
não é que a gente não quer que o cliente nos procure depois, mas você quer que o seu cliente seja autônomo, Lógico. né? E ele não precisa ficar no modo insegurança. Bianca, eu comprei isso, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Então, com o tempo, como você foi lá e fez no seu cabelo, você foi lá e cortou, tá tudo Sim. bem, Sim. né? Isso é... Ele vai se adaptar. Ah, que Tem lindo. algum corte de cabelo pra gente deixar ela menos pra ontem? Menos Menos sanguínea. sanguínea? Tem, seria o cabelo mais Pode inteiro. marcar logo um corte? Seria o mais inteiro, que é bem como você está agora, Bárbara. Ó, A Bárbara vai ter que Ó, por isso que eu dou uma puxada nela, calma. Primeiro vamos não sei Então. o quê. corta o cabelo dela. ativa ela e Semana que vem tu corta o dela, tá? Por favor, já tá marcado. O meu também Tá. corta. tá. Ai, ai. Ah, então eu quero trocar essa palavra. Aqui, você sabe, eu não corto, eu esculpo. É verdade. Tá. É verdade. Ela dá Né, uma porque- esculpida na gente, é verdade. Totalmente. Porque são obras-primas, cada Mona Lisa tem lá o seu toque, o seu jeito, e tem eu que ir vou dizer uma encaixando coisa. ali. Quando eu fui mãe, né? Ainda sou, né? Mas assim, depois que eu Sim. ganhei o Arthur, meu cabelo mudou muito. E daí, o que que aconteceu? Não dava nem tempo de se arrumar, né? A gente fica focada na criança. Aham. E o meu cabelo ficou muito enrolado atrás. Então, a Elis fez um Aham. corte de cabelo que eu ninguém nunca conseguiu fazer esse corte de cabelo. Acho que é corte para mãe mesmo, assim, que eu consegui usar o meu cabelo natural como ele era, que eu não conseguia, porque ele era liso na frente e cacheado atrás. E conseguia não ter que ficar me arrumando, né? Porque não dava, né, com uma criança. Então, olha, foi um corte de cabelo que eu gosto até hoje. Essa tua história, essa tua vivência é bem importante, Bárbara, para as pessoas se referenciarem, porque logo depois que a gente se torna mãe, que a gente exerce a prática, né? Oi, aqui. Dessa, olha lá, Olha lá. olha como já está Olha. escurecendo o cabelo dele, Ele tá né? sempre de franjinha, Elis. Ele não deixa a gente cortar, olha lá, senão é um perigoso. Seu perigoso. É porque eles não precisam cortar. Eles entendem. É inconsciente, cabelo, como você me perguntou, vamos falar sobre essa história de antenas, né? Sim. Então, para as crianças, quando a gente corta, a gente está interferindo nas antenas, na capacidade de alcance. Olha. Então, não é muito interessante cortar muito curto. É como se fosse, sabe, limitar o bonsai, assim, né? Ele Você vai não definindo... aceita cortar de jeito nenhum. Não, e é interessantíssimo, porque tem experiências incríveis, né? A partir de que a gente atua no cabelo com o consentimento da criança. Faz só até onde a criança concorda. Uhum. É interessante, porque a forma como ela vai se comportar, acreditando que ela tem o poder da escolha. E se é feito o cabelo que a mãe quer, ou o pai quer, por exemplo, né? As meninas não cortam porque o pai quer cabelão, né? O pai tá vendo ali a sua bonequinha, que na verdade é a projeção da sua esposa na sua filha. Ai, meu Deus! Ai, Né? Só Freud para explicar, né? Chama o Marcelo! Chama o Marcelo! Então, essa questão psicológica que foi o que a Bárbara vivenciou, né? Então, ela ainda acrescentou o detalhe de que a parte de trás começou a ficar encaracolada. Isso também tem uma explicação. O cabelo liso, ele significa pra gente o ficar nos trilhos, na linha. Então, uma pessoa que tem cabelo mais liso tem tendência a ficar nos seus limites, alinhada nos trilhos, né? Isso é bem interessante e faz parte do temperamento que é melancólico. Então, de tempos, Bárbara, você, Bárbara, a Bárbara tem predominante melancólico e você tem, Bianca, tem predominante sanguíneo. As duas têm sanguíneo e melancólico, mas cada uma numa proporção diferente e totalmente oposta. E é por isso, eu já falei isso para vocês, que vocês duas se complementam, funde perfeitamente, entra em harmonia. É verdade. Né? É muito Então, legal. e o mais legal é que vocês duas, olha lá. Olha lá. Então, aí, esse encaracolado é a capacidade que a Bárbara tem de ser também multifuncional, criativa, cheia de ideia, mas a Bárbara deixa isso lá atrás. É como se ficasse
É como se ficasse no backstage. Então a Bárbara, ela não se importa de ficar no backstage, porque o potencial criativo dela tá lá. Quando ela precisar, puf, dar aquela a chave, a Bárbara vai ter a palavra certa. E aí a Bianca vai entender porque demorou. Por que que demorou? Porque a Bárbara, ela tem mais do melancólico. Então ela vai ponderar mais, ela vai fazer o circuito completo, que é o círculo. Então o melancólico, ele tem a ver com o oval, com o círculo, com as curvas. E ele quer concluir, quer fazer isto tudo. E aí, no seu trabalho de arquitetura, Bárbara, você vai fazer isso aí entrar na vida como com o seu trabalho como mãe. Né? O seu trabalho é um trabalho, né? Sim. A sua função de mãe, de esposa, de irmã, de amiga, sempre vai ter essa capacidade de ver algo a mais, algo que alguém não viu. Porque a Bárbara acaba sendo mais perfeccionista. Embora a Bianca também seja, mas a Bianca é perfeccionista intelectualmente. No processo criativo da Bianca entra a capacidade de dinamismo. Pá! Vamos fazer isso aqui, porque é bem simples, é prático, né? Mas aí a Bianca vai lá e explica, olha, é realmente, mas vai precisar de mais 15 dias de obra, vamos ter que consultar um outro fornecedor, nananã. Exatamente. Né? Então, essa relação ela fica perfeita porque vocês duas complementam nos mesmos temperamentos, mas cada uma sobre um olhar. Entendi. Né? Por falar em olhar, os olhos da Bárbara, eles são grandes, mostra que a Bárbara é emotiva, realmente vai se emocionar com o lance, mas a caidinha do olho já dá para ver que ela tem, não é caído, mas ele tem, olha lá, ele tem um pouquinho mais de peso no final da pálpebra. E ali quer dizer que o olhar da Bárbara, ela também vai se emocionar, mas ela vai ser mais minuciosa, mais detalhista, ela vai exigir mais uma coisa. A Bianca já vai se emocionar com aquilo mais presente, com mais pontual. De novo entra o dinamismo, né? Então, isso é legal, porque vocês duas vão ter olhares que se complementam, né? E a gente sente isso na prática. Nossos amigos que conhecem nós duas, as duas falam, né? Arquitetos também, nossa, mas a sociedade de vocês é perfeita. E é de fato, não é fachada, não é nada. É impressionante como os processos, inclusive dentro do escritório, se complementam. O que a Bárbara faz e tem mais habilidade não é o que eu tenho, mas o que ela tem é o que me completa. E vice-versa. E esse que é o bacana de vocês duas, uma aceita o da outra, né? Tipo, às vezes ela chega, nós vamos fazer isso, tipo, da live. Eu fiquei sabendo ontem, quando eu tava na cama, que eu fui ver o Instagram, eu disse, nossa, vai ter uma live amanhã. Então ela vai e faz. Daí o que acontece? Às vezes, vamos dizer, tem que preparar a documentação, se for, né, uma outra coisa, no caso da live. Mas, por exemplo, um projeto que a gente fez, tinha toda uma documentação preparar, daí eu né, consigo, ó, daí fiz isso aqui, ó. Eu ponho o negócio, vamos dizer, em prática. Ela põe como é que é. Eu chego com uma coisa, vamos implantar não sei o que, eu estou estudando isso aqui, olha isso, mando para ela. Pronto. Na semana que vem ela já implantou. Eu não teria capacidade de organizar o meu dia a dia para fazer, ela já está fazendo. Então é incrível isso mesmo, impressionante isso. E a impulsividade do sanguíneo demais, né? Com a insegurança, vou usar eles como duas características que de certa forma são negativas, né? Para a maioria, né? A impulsividade, eu quero é agora, já tá rolando, né? E o inseguro de, será? Calma, vamos ver, vamos esperar. Então, vocês duas, vocês quebram, vocês rompem isso. Porque uma tem um tempo e a outra, mas vocês conseguem encontrar o caminho do meio. E isso na arquitetura é fundamental, né? Como em qualquer outra área que entre a estética. Né? A minha já é natural, tanto que se fala que já é natural da estética. Para vocês, a estética é algo que vocês ainda precisam explicar para o cliente de vocês que aquilo ali é esteticamente agradável ou não. A gente não usa mais a palavra feio, né? Não. A gente usa... Não. Embora aí... A gente falou ainda essa semana sobre isso, essa questão do feio ou bonito, como a gente evita isso mesmo, porque são sempre intenções que tem por trás.
Que intenção tem aquilo? Aquilo não é feio só porque é feio. Tem uma intenção, ou tem alguma coisa relacionada à proporção, à forma, né? À composição como um todo. Então, não acho legal também essa coisa de feio, porque realmente é uma coisa muito relativa, né? Mas você sabe de uma curiosidade que eu aprendi lendo Humberto Eco? É um grande historiador que já fez passagem, mas ele deixou literaturas incríveis e uma mais das duas fantásticas, além de várias outras que a gente sabe por aí dele. Mas para minha área, para nossa, né, é a história da beleza e a história da feiura. Ele tem dois dossiês incríveis que relatam perfeitamente esses conceitos. O interessante é que ele só conseguiu determinar o próprio e escrever o livro A História da Beleza a partir de que ele fez a escritura A História da Feiura. Então, primeiro teve que ser definido o que era feio. Entendi. Para depois poder darmos, vamos chamar assim, de padrões de beleza. Esses padrões, eles ainda estão fundamentados lá na Grécia. Sim. Né? Sim. Por quê? Porque a Grécia, lá 2.500 anos atrás, a Grécia, ela estruturava a sua sociedade através da nobreza, da beleza e da saúde. Veja, nós estamos vivendo um momento agora importantíssimo, onde esses três pilares da sociedade grega antiga, ela começa a se remodelar para nós agora. Então, o que vai ser bonito para nós e o que vai ser feio para nós daqui para frente? Vai mudar? Vai mudar. Podem escrever isso. Total. Vai mudar. Total. Né? O processo já começou. Vocês que estão antenadas, já estão captando o que as pessoas estão falando e processando, vocês já sabem disso. Né? Os clientes de vocês talvez ainda não exatamente, mas vocês já são percursoras disso. E nós vamos fazer parte de ajudar a formatar o que é o belo agora. Né? A gente vai poder andar em vários caminhos, mas o Eurípides, no século V, ele dizia que, era um poeta, ele dizia que belo é o que é sempre desejável. Então, essa caneca vai ser sempre bela, porque ela é sempre desejável. Aí uma xicrinha como essa aqui, vai virar brega, daqui a pouquinho ela vai virar brega. Vamos chamar de brega aquilo que a gente falaria que era feio. Né? Porque ela é lúdica, é bonitinha, é para um chazinho de quê? Com as meninas, com as crianças? Só que não, isso aqui era vendido numa loja, né? Numa loja para adultos, vamos chamar assim. Né? Então, esse conceito aí, nós vamos ter uma missão muito grande pela frente. Eu vou colocar um número aqui, por uma estimativa que eu tenho com 34 anos de profissão. Há 15 anos atrás, mais ou menos, há 20 anos atrás, eu falei para uns cabeleireiros, se preparem, a barbearia vai fazer sucesso, comecem a estudar para serem barbeiros com categoria, porque vai fazer sucesso. Bom, já faz de 3 a 5 anos que a gente está vendo isso. Né? Alguns cabeleireiros, barbeiros vieram me agradecer nos últimos anos pela dica, né? Não é uma dica, isso é uma leitura de tempo. Então agora nós estamos lendo que vai ter um novo conceito de beleza. E vocês sabem disso, que ele é minimalista. Né? Esse conceito vai trazer o minimalismo e vai trazer peças atemporais de novo. Então nós vamos precisar ficar essencial. Vamos precisar ficar. O que é essencial? Né? Aí vamos ter que aplicar os 4 temperamentos. Né? Eu não falei do temperamento fleumático, que é o da segurança. Então, esse cliente, né, fleumático, ele raramente vem sozinho, ele sempre traz alguém junto, porque ele não faz por si, ele faz por causa dos filhos. Né? Eu preciso remodelar esta casa, eu preciso fazer esse sofá novo, eu preciso fazer essa sala, por causa dos filhos. Não é porque eu vou sentar ali. É porque para as outras pessoas. Então, o fleumático é o pacificador. Né? Ele é aquele que ele fica aqui, ele se acomoda aqui. Se precisar, eu saio e venho um pouquinho mais para cá, mas só se precisar muito. Só porque alguém está dizendo que vai fazer bem para o outro. Não porque eu fico mais confortável aqui. Né? Porque o outro quer que eu faça isso para melhorar a vida dele. Esse é o temperamento fleumático. Ele não é muito comum aqui no Brasil. Nós temos mais mesmo ativo, é o sanguíneo, e bastante do melancólico e colérico, pela influência das nossas
dos ancestrais, né? Mas é interessante falar um pouquinho do fleumático também, porque não se assustem, né, se você vê gente chegando assim, vai lá porque fulano disse que era para ir e a Uhum, pessoa tem que ser levada por alguém. Né? Nesse momento de saúde, por exemplo, o fleumático ele só vai ao médico se alguém levá-lo. Ele está lá doente, moribundo e ele não vai. Né? Então, até umas características físicas do fleumático, ele vai ter o lábio inferior um pouco projetado para fora, certo, entendi. né? Então ele vai ter um beicinho e ele vai ter uma tendência mais arredondada nas suas formas. Então ele é o círculo e o quadrado, de fato, que é quadrado mesmo, né? Os quadrados do quarteto da hipotenusa, exatamente 90 graus ali, visto no rosto, né? 90, 90, 90. Aí esse aí é o fleumático. Então ele tem o ombro um pouco mais caído, o melancólico tem o ombro curvo. Mas o fleumático ele é bem para baixo, né? E ele tem uma tendência, o fleumático interessante, ele anda dando uma arrastadinha no pé, assim. É quase como um leve arrastar. Tipo quando a gente tá de pantufa, que para o modo segurança de andar Com de pantufa, a gente preguiça? arrasta o pé. Então, quando a gente anda de Entendi. pantufa, a gente anda no modo fleumático, que o fleumático sempre anda assim, né? Mas a gente tem umas coisas interessantes. Nós, às vezes, sabe, sobre os temperamentos, que é onde eu acho que a gente vai ficar mais aqui, né, nos temperamentos. Sim. É interessante porque às vezes nós queremos alguma coisa que está num temperamento que não é nosso, nato e predominante, mas a gente quer aquilo, né? Então, por exemplo, Tá. não tem o temperamento colérico, mas eu quero um lustre de cristal lá, que tem a ver com o Uhum, colérico, né? O brilho, esse quase exagero, essa exuberância, não vamos chamar de exagero, vamos chamar de exuberância, né? certo. Exuberance. Oui, avec décadence. Mas essa pessoa, ela não combina com aquilo, ela não tem aquilo no temperamento, mas ela quer o lustre lá de cristal. Uhum, Bem, ela faz isso porque ela quer se conectar com este temperamento. Em algum momento na vida dela, alguma coisa que essa pessoa está passando faz com que ela tenha que ter este lustre de cristal. uhum. Depois, ela não vai mais querer, sabe? Talvez ela vai dar um jeito de botar no outro lugar da casa, ou vai fazer uma troca, realmente, ela não vai mais querer. Então, como que vocês, como arquitetas, né, como as criadoras do universo particular dessa pessoa, vão entender se vocês conhecem ela, estão vendo ela no dia a dia. Vocês não conhecem sobre visagismo, mas vocês conhecem sobre arquitetura, que tem lá a sua correlação. Porque vocês conhecem as linhas, vocês sabem dos aspectos psicológicos de uma linha diagonal, uma linha vertical, uma linha horizontal, uma linha curva, vocês sabem de tudo isso. Né? E vocês aplicam isso com propriedade. Como que vocês vão. Agora eu que estou fazendo a pergunta, tá? Como que vocês vão convencer o cliente de vocês que não, isso não é para agora? Vocês tentam convencer ou vocês colocam mesmo assim para depois ela própria ser convencida disto, de que não era aquilo? Não, acho que é essa a segunda opção. A gente não tenta convencer. Acho que uma coisa que a gente gosta muito de fazer com os nossos clientes, a gente chama de arquieducação. O Marcelo usa esse termo para psicologia, né? Psicoeducação, e eu roubei dele, arquieducação. Então, a gente Legal. sempre pega o cliente pela mão e tenta explicar o porquê, tenta mostrar esses movimentos estéticos. A gente fala um pouquinho de estilo. Eu não vou tanto na personalidade, mas agora, depois da tua aula, eu vou começar a estudar mais sobre isso. Com certeza eu vou me abraçar a isso também. Mas a nossa Você já intenção, está com o PDF lá, né? Já tem o PDF lá, né? claro, já comecei a Show. estudar. Então, a gente sempre tenta orientar, dar poder com informação para o cliente. Informação, eu acho que é tudo. Então, para que ele entenda, de repente, ele está colocando aquele lustre, sei lá, ou porque ele está influenciado, ou por tendências, ou por alguma coisa que não tem a ver com ele, né? Então, a ideia é sempre orientar e mostrar para ele que o caminho pode ser outro. Lógico que a gente sempre deixa o cliente livre para decidir, Fala né? o que tu disse essa semana até para uma cliente dos espelhos triangulares. O que eu falei? Que tu não usaria. E daí tu explicou o porquê. Ela queria muito usar no banheiro
os triângulos desenhados, né? E daí tu explicou que, na verdade, tu não faria por essa questão, assim, já, é uma coisa que a gente já usou já faz 15 anos, não usa mais. E é uma coisa que amanhã ela vai olhar e já vai estar cansada. A questão do atemporal, né? A gente sempre fala muito sobre essa então, questão. Tu explica, né? Tu fala isso pro cliente, não, mas eu quero. Não, então tudo bem, vamos desenhar desse jeito. Mas faz toda uma situação antes, explica, né? E às vezes o que acontece? Terminou a obra, vinha aquele negócio lá que eu não te escutei. Poxa, devia ter feito diferente, né? Isso acontece muito, muito do cliente falar depois, olha, botei aquilo, realmente eu teimei, né? Porque às vezes o cliente dá aquela, né, forte e tu estava certa. Mas isso é um processo, né, Elis? Eu entendo isso como por isso que eu não sou tão imperativa assim com o cliente. Nosso processo sempre é de educação mesmo. Não acho legal isso que às vezes os arquitetos projetam para eles. Eu acho que a gente tem que projetar entendendo a realidade e a identidade de cada cliente. Então, isso tem que ser muito respeitado, é o que a gente tenta fazer. Mas, lógico que a gente tenta conduzir o cliente para um lugar que a gente acredita ser melhor, né? Mas muitas vezes o cliente, né, dá as saidinhas dele, que eu até acho legal, eu vou lá e corto o meu cabelo também, né? Então, eu acho importante essas tentativas, e aí o cliente vai entendendo que tem erro e tem acerto, e ok, tem que assumir esses erros também, né? Eu cortei, eu deixei torto, vou ter que lidar com isso. Até eles voltar, eu vou ter que lidar com isso. E que é possível corrigir. A Maristela, o que a Maristela falou? Da lareira. A Maristela, ela perguntou se está na moda a lareira. Ai, deixa eu falar! Fala! O Maristela Poleza, acho que é esse o sobrenome dela. Isso aí, a minha coordenadora, o homem só foi homem. O homem só se tornou homem porque ele teve contato com o fogo. Nós precisamos ter contato com o fogo de novo dentro de casa. Se vai ser um fogo de mentirinha, né? Se vai ser a gás, seja lá como for, daí fala com a Bianca e a Bárbara que elas vão te dar a melhor solução. Mas sim, trazer o fogo de volta faz parte desse momento que a gente está vivendo aqui no planeta. A gente se distanciou muito da relação com a natureza. Então, nós precisamos nos aproximar. Terra, fogo, água e ar, esses 4 elementos fundamentais e mais o metal, eles vão ter que estar na nossa convivência. São tendência. Mas, como a Maristela falou, né, que um cliente perguntou para ela, tá na moda? Então, de repente, ele queria botar porque estava na moda, né? E daí é o que a gente tá falando. A palavra moda aí, né? Às vezes o cliente vem e te explica, tá, mas tu quer uma lareira a lenha? Eu não sei. Não, porque a lenha tu tem que ter madeira. Tu tem madeira? Tu quer pensar já num lugar para guardar? Pois é, não. Então essa não. Tá, então tem a gás, mas a gás tem tal. Ou a álcool. A gente vai explicando todas as possibilidades para ele ter certeza. Né? Tem cheiro, a lenha, o fogo com lenha dá cheiro na casa, tá tudo bem para ti? Né? Para ela ter certeza de que ela quer realmente. O que a Maristela colocou é exatamente isso, que às vezes o cliente... a nossa live vai acabar daqui a pouquinho, a gente reinicia, né? Vamos, né, amiga? Acho que sim, né? Tem um tempo, né? As pessoas... As pessoas de fato querem as coisas porque está na moda, porque é tendência. Elas querem saber assim, eu não vou decidir já o meu piso, porque daqui 3 meses vai sair na feira alguma coisa. Imagina se a gente vai escolher um piso que tenha validade de 1 ano, então, se é dessa maneira, né? Eu tenho que escolher alguma coisa que tenha durabilidade, que seja temporal. Mas eu acho que isso que a Maristela colocou é bem importante. As pessoas têm que começar a entender que as escolhas têm que ser para elas e não para os outros. Se eu tenho uma adega de vinho, é porque eu gosto de vinho. E não porque é lindo, porque ela vai se impressionar com aquilo, né? Exatamente. A Iona Vargas, ela tá falando por que o fogo é tão maravilhoso? Porque ficamos do lado da lareira e não queremos sair mais, né? O fogo é o elemento que transforma, ele transmuta. Ele é o único de todos os elementos da natureza que é capaz de modificar a forma, sua estrutura. Então, quando a gente está nesse contato com o fogo, a gente sente essa relação natureza de que eu estou me transformando em ser humano. É incrível. Eu tive 3 experiências com lareira em casa. Deixa eu só falar uma coisa. Segura as 3 experiências. Eu vou fechar a live, vou iniciar de novo, gente, volta. Que não vai dar de novo para salvar.
Encerra.